Olá, sou Célia Miranda, do projeto Obra Mais Limpa, e hoje eu estou aqui nesse cenário incrível, super novo. Claro que não, mas eu estou em uma obra maravilhosa, numa casa de 700 metros quadrados, e o tema de hoje é como identificar o grau de sujidade. Mas o que vem a ser o grau de sujidade em um piso ou revestimento? Eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouquinho, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, que esse é o único canal que a gente fala sobre limpeza pós-obra. Isso mesmo, pós-obra você encontra aqui no canal de Célia Miranda. Então vamos lá. Vamos começar falando de grau de sujidade. Geralmente as pessoas pensam que porque entrou numa obra só tem um pozinho, sabe aquele pozinho branco, fino, que vem do gesso ou da pintura? Então, esse é o mais difícil de ser limpo. Mas tem outros graus de sujidade. A gente fala geralmente na pós-obra de médio ou alto grau de sujidade. Porque o baixo é aquela limpeza de manutenção, que não cabe aqui esse conteúdo para nós. Vamos falar da sujidade média e alta. A sujidade média é quando você tem no piso um salva-pisos. O que é um salva-pisos? Pode ser aquelas caixas de leite que o cliente veda todo o piso, ou mesmo com caixas de papelão, ou com qualquer outro tipo de revestimento. Porque desta forma o piso ele fica coberto e ele não vai adquirir tanta sujidade. Então é um nível médio onde o cliente tem todo o cuidado de fazer a proteção sobre o piso. Inclusive, quando a gente fala de pintura, geralmente 1 ou 2 respingos de tinta vão cair sobre essa superfície. Mas se o piso está coberto, não se corre esse risco, não é mesmo? Porém, imagina que o cliente ele esquece de comprar um salva-pisos ou mesmo ele acha desnecessário, porque o pessoal não avisou ele, ou o engenheiro esqueceu, ou o pintor também não cobriu, e esse revestimento sofre vários ataques de cimento, de tinta, de massa, de textura, verniz, porque ele está descoberto. Inclusive marcas de fita, porque a gente pode tentar cobrir, mas se é uma área aberta, como essa que a gente está falando aqui, que é uma área de garagem, então tudo aberto ao redor, tem muita terra. Numa ventania, numa eventual chuva, toda essa terra ela vai acabar ficando na garagem. Por esse motivo que o grau de sujidade aqui, ele é muito alto. Nós temos mais ou menos 3 meses de obra acontecendo e por esse motivo, este porcelanato que foi assentado vai ficar muito encardido. Inclusive os rejuntes vão ficar todos marrons, porque a terra ela vai se espalhando por toda a superfície. E o pessoal da obra, claro, vai entrar e sair por aqui. Principalmente cortar revestimento. Então a poeira desse revestimento vai impregnar todo esse local. Então esta garagem, como vocês podem ver no vídeo, está muito impregnada de sujeira. Então demanda-se bastante tempo de limpeza, precisa-se usar equipamentos profissionais, produtos adequados para esse tipo de revestimento e processos. As técnicas vão auxiliar você a deixar esse piso como novo. Claro que ele vai ficar limpo, claro que ele vai ficar impecável, porque aqui a gente está falando de obra mais limpa. Mas tem também revestimentos de banheiro, como por exemplo, um porcelanato amadeirado. Não é só a sujidade da argamassa ou a sujidade do rejunte que vai ficar impregnado neste revestimento. Nós temos também aquelas marcas de lápis. Marcas de lápis que o pedreiro coloca, ou mesmo o eletricista, ele deixa em volta uma marca para que ele consiga colocar as caixinhas, os interruptores adequadamente. E essas marcas a gente também precisa fazer a remoção. Em volta dos registros também tem essa marca. E dentro do box
que é uma sujidade bem alta quando a gente tem o box já instalado. Quando não tem, a gente consegue fazer essa limpeza, mas sempre mais manual. É difícil você conseguir limpar um banheiro pequeno manuseando uma enceradeira. Com bastante cautela a gente consegue, mas é muito mais difícil. Então, se o piso tá com uma sujidade muito alta, demanda-se muito mais tempo para concluir esta limpeza. Não foi feito ainda a pintura do teto. Provavelmente, assim que terminar, vai ter escorrido de tinta também. Só tem essas marcas de gesso, que são provenientes, né, do trabalho do gesseiro. Mas olhem aqui esse esbranquiçado, é porque ele fez o rejunte e ele passa aquela esponja, então fica todo esbranquiçado, a parte de baixo todinha. E esse é um trabalho que a gente precisa executar com bastante cautela e o grau de sujidade bem alto. Aqui nós temos marcas de lápis, provavelmente porque vai a pia ou a bancada e a gente precisa remover tudo isso depois. Aqui em cima também dá para ver que tem muito rejunte, excesso de rejunte, os respingos de massa. Então a gente faz essa lavagem aqui para tirar todo esse resíduo. Então, grau de dificuldade bem alto aqui. Dá uma olhada a sujidade que tem nesses revestimentos de parede. Então, grau de sujidade alto, inclusive as tomadas que a gente tem que fazer a limpeza aqui dentro e depois na lateral também. Olha, dá para ver que aqui dentro tem bastante sujidade. Para limpeza das esquadrias, pode ser esquadria preta ou branca com pintura eletrostática. Temos as portas de alumínio com pintura eletrostática preta e também temos as portas de PVC. Então você pode encontrar uma ou outra, além da sujidade de terra, você pode encontrar minúsculos respingos de tinta. Além dos produtos profissionais, é claro, você vai precisar utilizar a fibra correta para não riscar e para não manchar essas portas. Então imagine vocês que a limpeza profissional precisa ser feita adequadamente com técnicas e processos. E a sujidade precisa ser levada muito a sério. Tem gente que olha e fala, ah, tá sujo, eu consigo limpar rapidinho. E não é bem assim que a gente ensina, porque o grau de sujidade, ele demora mais tempo, você gasta mais produto, mais mão de obra, e se você não se atentar, no final das contas, você acaba perdendo dinheiro. A sujidade sempre ela vai estar ligada a vários tipos de resíduos, como por exemplo, imagina só uma porta com pintura eletrostática preta que contém textura, terra, cimento, argamassa e gesso. E de quebra, no vidro, também tem respingos de verniz. Só nessa porta você pode demorar mais de 2 horas para fazer a limpeza interna e externa. Então observem que o grau de sujidade é extremamente relevante na hora de você elaborar um orçamento, na hora de você conseguir avaliar a sujidade de uma obra. Uma esquadria preta com pintura eletrostática, esse é o caso. Tem bastante marca de mão aqui e muita sujidade de terra. Ainda não tem resíduo de tinta. Por quê? Porque a pintura externa ainda não foi feita. Mas se porventura ele não fitar toda essa esquadria, pode acontecer que a tinta ou a textura vai ficar impregnado em toda essa esquadria, tornando o grau de dificuldade muito mais alto. Essas canaletas, esses cantinhos aqui, olha, bem de perto, o grau de dificuldade é bem alto, que para fazer essa limpeza você vai demandar de bastante tempo e ter técnicas de limpeza que não é jogando água com a mangueira, tá? Isso é técnica e processo de limpeza profissional. Eu vou abrir aqui para vocês observarem aqui dentro todo o grau de sujidade que tem no local. O grau de sujidade também deve ser observado quando a gente vai fazer a lavagem de uma calçada. Pode ser de pedra portuguesa ou de qualquer outra pedra, pedra miracema, uma pedra ardósia.
Às vezes tem muito resíduo de cimento, porque na hora de assentar essa pedra, colocou-se lá mais rejunte do que deveria. Aqui é uma sala onde tem a lareira e provavelmente aqui vai ter um vidro. Por isso que o piso está tão sujo. Nós temos toda a área externa trazendo essa terra, essa sujidade, e não tem proteção nenhuma que possa barrar essa sujidade. Então observem a sujeira que nós temos neste porcelanato. Marcas de terra, de barro, marcas de fitas muito antigas. O rejunte já está marrom, ele está todo encardido. Então, para a gente fazer uma limpeza perfeita aqui desta sala, nós vamos precisar trabalhar mais de uma, 2 vezes, 3 talvez, porque não é na primeira limpeza que a gente vai conseguir um resultado impecável. Isso é um grau de sujidade alto. A gente não consegue realizar uma limpeza fazendo apenas uma vez o processo. A gente precisa repetir a operação até que o piso fique limpo. A casa vai demorar para ficar pronta pelo menos mais 3 meses. E nesse período, esse espaço vai estar aberto e vai continuar sujando. Observem que no final aqui nós temos uma porta-balcão e o trilho dela está muito encardido, mas é sujidade de terra. Então até lá a sujidade ela tende a piorar. E, inclusive os cantos da porta-balcão, que tem muita terra, e isso vai impregnando de uma maneira que toda vez que a gente pensa em limpeza e pensa em grau de sujidade, o grau só vai aumentando. Observem, tem pedra, tem areia, tem terra, mas isso tudo é possível realizar uma limpeza impecável. Porém, a gente não pode deixar de observar o grau de sujidade. Esse grau é alto, é altíssimo. Imagina que quando a gente tirar todas essas fitas, vão ficar essas marcas no chão e a gente começa efetivamente a fazer essa limpeza impecável e deixar essas esquadrias pretas limpas e sem nenhuma mancha, sem nenhum arranhão. Você vai precisar observar todos esses detalhes, porque não é só na esfregação que você vai conseguir fazer essa limpeza. Às vezes, é necessário mais de 2 esfregações para o resultado ser impecável. Uma outra situação é a pastilha que você coloca na sua piscina. Se for uma pastilha que não é lisinha, sabe aquela pastilha rústica, de alto relevo, ela é tão trabalhosa para fazer a limpeza. E essa pastilha, por ser muito porosa, ela absorve todo tipo de sujidade. Então, ela vai absorver a terra, ela vai absorver o cimento. Então, você também precisa levar isso em conta, porque o grau de sujidade geralmente é bem alto. E os pisos cimentícios? Também possuem grau de sujidade muito alto, porque eles são porosos, ou seja, eles têm aqueles furinhos dentro deles. E se entrou terra ali, você vai ter que ter bastante trabalho para deixar isso impecável. Então, todo tipo de revestimento tem o grau médio ou alto de sujidade. Geralmente, na pós-obra, a gente considera esse grau de sujidade alto. E olha só como tá suja esta pedra. Então, a gente tem que fazer um trabalho manual, praticamente manual nela, e a gente não pode jogar muita água, não pode usar lavadora de pressão, então é um serviço que vai despender de bastante tempo. E ela está realmente muito suja. Aproveitando para olhar os interruptores também, que estão as tomadas, que elas estão com muitas sujidades. Então é um trabalho feito a seco, com bastante cautela e um grau de sujidade bem alto. Olha o canto aqui de mãos, do assentamento, excesso de rejunte, mas depois que a gente fizer essa limpeza com bastante cuidado, eu tenho certeza que o resultado será impecável. Tem uma coisa que ninguém leva em conta, que são os interruptores. Às vezes o pintor, ele não veda, ele não fecha com fita. E na hora de fazer a pintura, fica um monte de respingo de tinta. Ou mesmo dentro das tomadas, aquela poeira de terra.
Se você não se atentar a esses detalhes, você vai deixar passar batido toda essa limpeza que você poderia executar com excelência. Já pensou também que as portas, os batentes, as treliças, elas podem conter muito excesso de tinta? Por mais minúsculos que sejam, é necessário você tirar. E quanto menor for, mais trabalho dá. Por isso a gente também considera grau de sujidade muito alto. E faltou falar os vidros. Quem aqui já foi limpar um vidro e viu que ele estava inteirinho com respingos de tinta? Ainda mais quando é um trabalho em altura. Isso é um grau de sujidade muito alto. E a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de precificar esse trabalho, porque senão a gente vai trabalhar muito e ganhar quase nada. E o nosso objetivo aqui é ensinar você a trabalhar e ter ótimos resultados financeiros. Tem também um outro material que acumula muita sujidade, são os armários embutidos. Alguns, eles ficam com tantos resíduos de cola. Claro, a marcenaria, ela faz uma limpeza superficial, mas você precisa avaliar toda essa colinha. Para você fazer a remoção, ela é bem trabalhosa. E depois, você precisa aspirar todas as gavetas. Claro, marcenaria, a gente entrega limpa para o cliente fazer a sua mudança. Então, marcenaria bem limpa, precisa ser observado todo tipo de resíduo, mas geralmente é muita poeira, claro, pó de gesso e resíduo de cola. E por último, nós vamos falar do piso vinílico. Todos sabem que o piso vinílico possui muitas ranhuras, aqueles veios, como se fosse a palma da nossa mão. E ali dentro desses veios acumula-se muita sujidade, cola, porque o piso vinílico ele é colado, então sobra-se, além da sujidade de poeira, também o pó de gesso e a cola. Então, para a gente fazer a limpeza adequada de um piso vinílico é bastante trabalhoso e isso a gente considera como grau de sujidade muito alto. Agora me conta aqui nos comentários se você sabia dessas informações, se o grau de sujidade da sua obra é muito grande e se você parou para pensar que você leva muito mais tempo para limpar quando tem mais sujidade. Ou falando de uma maneira muito natural, a sujeira, é aquela sujeira impregnada. Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E me conta, qual é o tipo de conteúdo que você quer que eu grave para você se tornar um especialista em limpeza pós-obra e entregar uma obra impecável. E até o próximo vídeo.